Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que estamos todos em pé, eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Amém. Podeis assentar. Estou muito alegre, me sinto honrado. Sei que eu não mereço tamanha honra, mas Deus resolveu fazer assim. Então eu só tenho que dar glória a Deus e aleluia, porque Ele é maravilhoso. Interessante, a gente olhando aqui para vocês, sinceramente, vocês transmitem coisa boa para nós aqui, sabia? Vocês são uma bênção. Eu estou dizendo isso que num dos períodos passados, quando eu subi aqui, no meu lugar, poxa, o pastor me cumprimentou e falou: rapaz, você me inspira. Mas ele falou com sabedoria. Ele falou: pastor Silvino, você me inspira, dá glória a Deus, pode chorar. Aí na hora eu senti aquilo, eu falei: eu inspirar alguém? Aí ele falou: pode chorar, dá glória a Deus. Aí eu parei para pensar, eu vi que realmente eu posso inspirar alguém. E essa é a responsabilidade que nós temos. De repente você anda triste, moribundo, mas você pode inspirar alguém. E é bom, né? Quando alguém vê em você algo, um instrumento de inspiração, honra e glória seja dado ao nome do Senhor. O meu filho, diácono Cristiano, sirvo de inspiração para ele. A gente conta algumas experiências, fala das maravilhas de Deus. Aí um dia ele disse: puxa, pai, eu queria ser igual ao senhor, pai, que benção, e começou a rir. Poxa, eu gostei, aquilo alegrou meu coração. Falei: é, meu filho, poxa, é uma benção. Tá bom. O que eu quero dizer com isso? Fiquei maravilhado, satisfeito, e ele com esse desejo de ser igual a mim. Aí calhou de um dia eles saírem de carro, ele e a esposa, e na pista, uma falsa blitz, tudo bandido, fazendo uma blitz, parando os carros e roubando tudo, e quando eles viram aquilo, ficaram apavorados. Aí veio um do lado dele, com a arma na mão: sai do carro. E ele disse que não conseguia sair nada da boca dele, as pernas tremeu, e ele ficou apavorado. E o outro do outro lado, na esposa: vamos embora, sai do carro. E ele disse que não teve coragem, não saiu nada, ele não conseguiu clamar, mas a esposa dele disse: há poder no sangue de Jesus. Aí ele olhou espantado: sai do carro, há poder no sangue de Jesus. Aí o outro falou: não, rapaz, deixa eles embora.
Eles pegaram, foram embora. Mas interessante que ele falou: pai, eu não consegui. Eu falei: meu filho, é desse jeito que funciona. O pastor falou aquilo, eu glorifico a Deus. E glorifico a Deus também pela vida dos pastores. Esses pastores aqui me inspiram, sabia? Todos eles me inspiram. Principalmente o nosso líder. Deus está falando para nós de várias maneiras. Não sei se você já percebeu, numa palavra simples de um pastor, num testemunho, pelo relatório que foi dado aqui, da África. O apóstolo Paulo certa vez disse: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não estou aqui para bajular ninguém. Eu também não aceito bajulação de ninguém. Mas eu estou aqui para dizer a verdade, o que está acontecendo na obra, o que Deus quer transmitir para o seu povo. Olha que maravilha, vocês viram aqui o pastor Luiz falando? Não é bajulação não, é realidade. Olha a idade desse homem, olha a coragem desse homem. Não tem malária, não tem nada, eu volto. Não está preocupado em morrer na África, não, ele quer fazer. Olha a minha idade, olha a sua. Você quer que Deus fale o que para você? Você não está entendendo, não? Isso nos inspira, porque nós estamos numa obra que o Senhor falou que vai realizar sinais e maravilhas. Você tem esse algo de excelente, que é o Espírito Santo, a graça de Deus na sua vida, e isso nós podemos transmitir. E nós precisamos muito, muito dessa graça. Porque o que nós vamos enfrentar de cara limpa não dá. É por isso que Deus fala conosco, nos dá experiência, porque Ele está nos preparando. Eu me lembro, desde quando eu aceitei Jesus, comecei a caminhar no primeiro amor, paletó, gravata, morava ali em Acari, meus pais morando lá perto do Jacarezinho, nos apartamentos, nos predinhos, que tinha da Coab antigamente. Eu aceitei Jesus, a minha mãe, tadinha, numa alegria, porque ela orava muito, ela chorava. Chegava na igreja em Acari, o pastor Jair, os irmãos sabem o quanto ela orava por mim, pelos meus irmãos, e Deus me salvou, fez aquela maravilha, eu comecei a caminhar. Só que eles moravam ainda nessa época lá, perto de Jacarezinho, nos conjuntos. E eu todo alegre naquele primeiro amor, né? Olha como é que Deus trabalha, olha como é que Deus nos ensina. E eu falei, vou lá visitar meus pais, ver como é que tá. Mas aí eu já fui de paletó e gravata num domingo, porque eu já queria vir direto para o culto, em Acari. Aí nisso que eu estou chegando, entrei, tipo um condomínio, os conjuntos, os prédios. Aí num prédio bem distante, eu estou escutando aquilo, aquela batucada. Aí eu passei e olhei, tinha um conhecido, eu falei, o que está vendo lá? Eu já conhecia, eu sabia quem morava lá, o que está acontecendo lá? Ele falou, rapaz, é aniversário do Gilberto, é aniversário dele, ó, o apartamento está assim, ó. Eu falei, é mesmo? Para que eu fui parar e olhar? Apareceu uma carinha na janela, na cabeça, aí me viu, opa, vem cá. Eu falei, não, aí daqui a pouco apareceu mais uma, mais duas, 3, 4, e o pessoal, vem cá, e eu com medo, falei, meu Deus, aí eu
Entrei logo para dentro do prédio, fui lá para a casa da minha mãe e fiquei lá. Eu fiquei com medo porque eu conhecia aquela turma. Era o mestre da capoeira, contramestre, os alunos, tudo lá. Porque era aniversário do Gilberto, Negão, fez aniversário, morava lá, então estava todo mundo lá na festa. Aí eu falei, ih, rapaz, quero saber mais disso não. Aí fiquei lá na minha mãe e tal. Demorei bastante. Aí quando eu saí, que vim embora, eu olhei para lá, a festa deles continuava. Aí apareceu, olha lá ele lá, vem aí, vem, aquela gritaria. Eu falei, não dá não, ó, agora acabou, Bíblia na mão, paletó e gravata. Não, agora eu sou crente, tá? Vem cá, rapaz. Falei, não, falei, vou sair fora. Se bobear, eles vão vir atrás de mim. Ainda pensei assim, mas não deu outra. Eu falei, eu vou dar a volta, não vou nem passar perto lá, porque essa turma não é mole, não. Eu sei, eu conhecia eles. Eu falei, se eles me pegarem aqui, eles vão tomar essa gravata, vão tirar minha gravata, vão pegar minha Bíblia, vão fazer uma festa. Não, mas vou sair fora e ó. Mas não adiantou, não. Lá na frente, lá embaixo, o mestre e o contramestre correram e já me esperaram lá, estavam lá na esquina, já cansados, os dois. Aí eu vi. Aí eles vieram para o meu lado, eu falei, vou correr. Eu pensei, pô, mas como é que eu vou correr? De paletó e gravata não dá para correr. Aí eu falei, rapaz, o que houve? Não, vem cá. Eu falei, não, eu fui andando de costas. Não, rapaz, não dá. Vem cá, rapaz. Eu falei, aí eu pensei rápido, mas correr não dá. Já pensou? Crente correndo com a Bíblia na mão, dois ímpios, sem camisa correndo atrás. Ia ser um negócio muito feio, né? Aí eu falei, peraí. Aí eles veio um do lado, do outro. Eu falei, ó, não me segura não, deixa comigo. Não, mas você vai ter que ir lá. Eu falei, que isso, rapaz, vou ter que ir. Não, você tem que ir. Aí veio para me agarrar, eu falei, não, tá bom, eu vou. Aí eu falei, meu Deus do céu. Fiquei apavorado, eu falei, e agora? Vamos embora. Eu falei, tá bom. Como é que você está? Bem, agora eu sou crente. Rapaz, tu é crente? Então vamos lá. Aí me levaram. Quando eu cheguei lá no quinto andar, que abriu a porta, festejaram, olha ele aí, fumaça dentro de casa, aquele cheiro de bebida, um troço horrível. Eu cheguei, aí veio o Gilberto, e aí rapaz, aí me botaram no meio da sala, aí parou tudo. Eu falei, rapaz, meus parabéns, poxa, foi um prazer te ver, Deus continue multiplicando seus anos de vida, te dando força e saúde, tá bom? Poxa, é uma pena que agora eu sou crente, eu tenho que ir para a igreja, não dá para mim ficar aqui. Tá bom? Ó, felicidade para vocês aí. Vocês ficam com Deus. Eu estou indo. Tá bom, meu amigo? Aí deu um abraço nele. Tá bom. Aí quando eu saí, que virei as costas, meti a mão na maçaneta para abrir a porta, aí me agarraram no paletó. Falei, ai meu Deus do céu. O que foi? Volta aqui, rapaz. Falei, mas o que, rapaz? Já falei. Tem que falar alguma coisa, a gente quer ouvir algo. Fala alguma coisa para a gente. Que maravilha. Aí na hora, a graça de Deus, o que habita em nós, faz transmitir inspiração. Fala. Aí saiu gente de lá da cozinha, do um quarto, do outro quarto, aquele silêncio, sentou todos assim, e eu comecei a falar de Jesus. Olha como é que eu estou, Deus entrou na minha vida, Ele quer salvar vocês também. O Senhor me deu a oportunidade de eu pregar para todos os capoeiristas que eu conhecia, e eles ali ouvindo aquilo. Quando eu terminei, falei, olha, agora eu vou embora, vocês ficam com Deus. Eles falaram, tá bom, rapaz, vai com Deus. Aí me abraçaram, o professor, o mestre de capoeira, o contramestre, nós vamos te levar lá no ponto do ônibus, vamos lá, eu vou contigo. Aí saímos de fininho, aquele silêncio, e eu fui embora, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É por isso que nós transmitimos algo.
E você precisa adquirir esse algo especial, maravilhoso, porque é a nossa força, é o que nos sustenta, é o que não nos deixa vacilar. Vocês ouviram aqui? O gigante Golias se levantou para a guerra, ao encontro de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi levantou e foi ao encontro do gigante. Ele não correu e o problema atrás, não. O problema levantou, o gigante levantou e Davi se pôs de pé. Mas essa graça maravilhosa que estava em Davi está em nós também. Hoje muitos crentes não aguentam uma exortação do pastor, fica escandalizado. O pastor está no meu pé, é melhor eu vou procurar outra igreja. Tem crente aí, daqui a pouco ele não vai encontrar a igreja no Rio de Janeiro para congregar mais não, e se bobear, ele vai até pensar, eu vou para a África, que só falta a igreja da África para me congregar. Aonde ele vai, ele não consegue ficar. Ele quer ter um pastor perfeito, que não erre nunca. Não existe isso. Todo pastor tem problema, passa por luta, dificuldade, tem cabeça quente às vezes. A Bíblia nos ensina a suportar as fraquezas uns dos outros, e tem muitos que não querem suportar o pastor, ter paciência com o pastor, obedecer o pastor, mas fazer o que o Senhor mandou. Um dia de jejum não faz. Seu pastor não está te tratando bem não, ele está no teu pé? Qual foi o dia que você fez o último jejum para ele? É ordem de Deus. Mas para adquirir essa graça, essa virtude, é preciso que haja obediência. E a obediência começa de cima, mas vocês têm a parte de vocês também. Cobrar é fácil. Cobrar é muito fácil. E essa graça nos faz ser crente valente, não melindroso. O Senhor falou que os melindrosos não vão ficar na obra não. Seja um melindroso lá na sua igreja e vem para Jardim da Fonte, porque o pastor lá, tu também vai, está pensando que vai encontrar moleza lá? É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, não muda nada. Você tem que se consertar na sua igreja, não é ir com problema para outra igreja não. Crente arruma problema na igreja, os irmãos aqui não dá para me congregar não, vou para outra igreja, mas não se consertou, aí vai com problema para outra igreja, chega lá o pau quebra, acho que eu vou para outra igreja, ele está tonto, não sabe o que fazer, é que falta essa graça. Aprenda a passar na prova, aprenda a passar na prova. O Senhor falou que essa obra é de sofrimento, os melindrosos não permanecerão. Pastor, mas tem prova que é difícil mesmo, mas não existe nada difícil para o nosso Consolador, para o Espírito Santo. Tudo é fácil, tudo é resolvido e o nome dele é glorificado. Passei uma prova que não é brincadeira não, que eu não sei não, que se tivesse crente aqui que passasse uma prova dessa, eu não sei como é que ia arrumar não. De repente assumir. Mas não é brincadeira não. Eu sempre, não me exaltando, o Senhor falou numa das profecias que ele odeia a vaidade. Você pode reparar, na igreja eu fico observando, está na frente da música, começou a crescer, eu falo, isso aí daqui a pouco. Está na frente da orquestra, nariz em pé. Aí, daqui a pouco você vai ver, vai mudar. E se você que gosta de andar com o nariz em pé, na sua posição, vai mudar, hein? O Senhor falou que odeia. Ele mandou pisar na vaidade. Nós não somos nada, somos carentes da misericórdia de Deus. E um dia o Senhor me alcançou e me deu força, me deu humildade para passar numa prova, porque para mim foi difícil.
Mas o Senhor me socorreu. Você está passando a prova, vai para o cantinho que Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. E você vai continuar na sua posição, firme. Congresso da mocidade, lá em Bilac, lá naquele Brizolão, aquela festa, aquela alegria. E eu diácono. O Senhor começou a me pegar cedo, o negócio era feio. Essa lá do negócio de capoeira é novo convertido. Depois diácono, todo diácono. Aí estou. Nessa época, eu não me lembro o ano, o pastor Luiz estava na frente da obra. O pastor Jair estava no descanso. Mas estava tendo muito problema. Estava entrando pessoas que não deveriam entrar no Brizolão. E foi proibido. Agora quem estiver na porta não pode deixar, tem que vigiar. E turma deu em cima, o pastor reclamou, os presidentes de diácono, e me escalaram lá para a porta aí. Eu, diácono e 2 porteiros. E eu ali como diácono. Todo para frente, né? Diácono, a gente tem uns diáconos que gostam de andar com o peitinho empolado, é diácono. E eu estou lá, diácono. Aí o pastor Márcio estava botando uma faixa lá na parede lá do Brizolão, e eu estou ali. Aí eu olhei e falei, poxa, o pastor lá trabalhando. Eu sempre gostei de ajudar, né? Vocês sabem, né? Muitos sabem que me disseram até que eu tinha o dom panelau. O meu negócio era lavar panela. O pessoal gostava que eu lavava a panela. Aí eu falei, rapaz, vou ajudar lá o pastor Márcio, vou segurar a escada para ele. Aí peguei e fui lá. Não sei se o pastor Márcio lembra disso. Aí eu estou lá segurando a escada. Aí daqui a pouco, oh meu Deus, tadinho de mim. Aí quem vem? Pastor Luiz. Vem ele. Testa franzida, né? Que na época ele franzia a testa e vinha. Muito trabalho, muita responsabilidade e tal. E aí vem ele, quando ele chega no portão da entrada, observador, né? Olhou um porteiro. Vocês são um porteiro aqui? Somos sim, pastor. Somos sim, somos porteiros. E eu lá de baixo olhando, eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ele pergunta, cadê o diácono? Cadê o diácono que fica aqui? Aí eu escutei, eu falei, rapaz, eles... Aí pronto. Aí o homem já começou a ficar nervoso, foi irritar ele. Quero saber do diácono que fica aqui, rapaz. Aí eu... Cadê o diácono? Ah, os irmãos... Eu falei, pastor, tadinho de mim, né, bobão? Pastor, eu estou aqui. Ele falou, tu tá aí, rapaz. E gente passando para lá, gente passando para cá, aquele movimento, e vai gente para lá, e o pessoal, alguns já parou para olhar, né? Porque tem alguns que gostam, né? E ela está metendo o corpo do diácono, tem gente que já gosta, né? Muita gente não gosta de diácono, porque diácono... Mas o diácono, eu não sei se diácono tão... Porque quando o diácono tem gente que tem uns que não gostam, não. Como é que é, rapaz? Eu falei, pastor... Vem cá, rapaz. E nisso alguns já paravam, aquela pra... O seu lugar é aqui, rapaz. Você está fazendo o que lá? O seu lugar é aqui. Vocês não aprendem, não, é? O que está acontecendo? Rapaz, a minha cara ficou grande, do tamanho desse... Vê se toma jeito. Toma conta disso aí direito. Vocês têm que ter responsabilidade. Saiu andando e foi embora. A cara grande, todo mundo olhando. Eu falei, ai meu Deus, eu não aguento, eu vou sair fora. As lágrimas descendo, eu falei, eu vou sair fora, eu vou meter o pé, eu não fico aqui mais não, estou revoltado, estou envergonhado. Tá? Daqui a pouco vem por trás de mim o pastor Renatinho. Aí ele vem e me abraça, e me aperta e fala no meu ouvido, diácono Silvino. Se o pastor Jair, ou se o pastor Luiz falar comigo, Renatinho, vai lá, pega um balde de areia. Eu ouvindo, ele falando no meu ouvido, eu corro lá, diácono, eu pego aquele balde de areia e trago e digo, está aqui, pastor Luiz. Mas se ele falar, Renatinho, não é areia, é água, eu corro lá, jogar areia
fora e pego o balde com água e venho. Está aqui, pastor Luiz. Aí eu falei, é assim, pastor Renato? Ele falou, é assim, diácono Silvino, é assim. Com pastor não se discute. E muitos querem ensinar pastores. Muitos às vezes até murmuram, mas vocês não sabem. Lá no cantinho, pela madrugada, às vezes nós estamos chorando por vocês. E é aí que vem a prova, ou melhor, o açoite, porque vocês não sabem disso. Vocês falam do pastor e o Senhor está vendo, entristece ao Espírito Santo e falta em vocês a graça. Vem uma exortação, vocês não aguentam. Mas nessa obra os melindrosos não vão ficar, não. Porque é assim que funciona, é o Espírito Santo. O Senhor falou na profecia aqui, chama à frente, faz passar vergonha, mas tudo com amor. Quando o pastor exorta, é com amor, é para o seu bem. Mas você tem que passar na prova. Rapaz, eu passei muita prova com o pastor. Pastor Luiz, está aqui, ó, meu amigão. Meu Deus do céu. Tem reserva. Tem outro pastor aqui que eu passei uma prova também abençoada, gente. Amigo. Companheiro. Me ajudou muito. Se eu precisar, se eu pedir, está pronto para me ajudar até hoje. E é uma bênção, e quase que eu perco essa bênção, se o Senhor não me desse a graça. Mas o Senhor me deu, e hoje eu tenho essa bênção comigo. Está aqui. Certa vez, eu saí com o pastor e a família. Mas isso aqui não tem nada contra, reserva, não tem nada. Estou falando a experiência que a gente passa. Porque o Senhor, quando quer provar o crente, Ele prova da maneira que Ele quiser. Isso aí é com Ele. Ele quer saber se você vai passar na prova. Isso Ele faz, porque você precisa melhorar. E para melhorar, Ele precisa tirar algumas escóriazinhas. Casamento. Tem uma carona aí, pastor? Tem, vamos embora. Meu pastor, companheiro. Entra aí, entramos no carro com a família. Aí chegou lá na entrada de Engenheiro Pedreira, vários quebra-molas. Só que o carro estava pesado, né? Mas como eu era diácono do pastor, estava acompanhando a vida do pastor do lado dele, estava vendo a situação, a prova que ele passava, a luta, o adversário com muita ira desse ungido, e eu estava sempre ao lado dele, às vezes carregando a pasta para ele, acompanhando ele. Eu sabia, e eu estava vendo que ele estava de cabeça quente, não estava bem. Aí o carro dele já era um pouco velho, né? Quase caindo aos pedaços, mas foi a prova que ele estava passando na época. Aí eu estou ali do lado dele, vai, eu igual gente grande, diácono do lado do pastor, vou embora. Tá. Passou o primeiro quebra-mola. Rapaz, o fundo do carro arrastou no quebra-mola. Aí o pastor, ai meu Deus do céu, vai acabar com o meu carro esse quebra-mola. Falei, não, é assim mesmo, passa de ladinho que dá um jeitinho. Aí o pastor, tá bom. Vamos tentar passar de lado, no outro. Eram uns 7, passou no primeiro, passou no segundo. Aí, de ladinho, vamos. Parecia que estava pegando, era ele mesmo. Ai, meu Deus do céu, vai acabar com o meu carro. Mas o pastor estava passando uma prova difícil mesmo. Financeiramente, o carro não era novo, não era zero. Você pensa que hoje o pastor está aqui de carro novo, está sendo honrado pelo Senhor? Você pensa que foi assim, chegou e... Não, vai ver por onde ele passou. Eu acompanhei um bom pedaço. Aí tá bom. Aí, no terceiro quebra-mola, arrastou, ele falou, ai meu Deus, vai ter que descer alguém desse carro. Aí na hora eu falei, ai, é eu.
escuro de noite na estrada. Eu falei, aí eu comecei a ficar espírito de oração, mas aí não adianta orar. Tinha que orar era antes, né? Tem que orar, tem misericórdia, não deixa arrastar, não. Se arrastar nesse quebra-mola, vai ter que descer. Eu falei, é eu. Eu pensando, é eu. Passou no quebra-mola. Vai ter que descer. Tem que descer um aí. Eu falei, pastor, o senhor quer que eu desça? Desce, rapaz, desce. Por favor, desce. Aí eu desci, peguei na minha. Tá bom, fazer o quê? Vai em paz. E o pastor, pegou o carro e foi. Aí eu fiquei, olha só, gente. Se eu fosse um crente melindroso, hein? Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Depois dessa que o pastor fez comigo, nem me respeitou, nem me considerou. Não, eu vou voltar. Hoje o pastor dá uma exortação, o crente já está todo se desmunhecando, caindo, tá. Eu falei, tá bom, o pastor me deixou aqui, mas eu vou andando, tá quase perto, eu vou a pé mesmo. Aí fui, pá. Daqui a pouco vem um carro e chorando, né? Chorando que a gente sente, né? Aí o carro parou lá embaixo, aí ligou a luz de ré. Eu falei, ele está dando ré, ele está voltando. Aí eu, rapidinho. Ninguém pode me ver chorando, não, que história é essa? Eu, hein? Aí eu, show de ré. Aí, quem era? Saudoso pastor Valdir. Eu falei, rapaz, deu ruim agora. Ué, o que você está fazendo aí, rapaz? Eu falei, não, estou indo lá para o casamento. Ué, mas tu está indo a pé? Pastor, está dando uma caminhada, estou indo a pé. Entra aí, rapaz. Ele e a irmã Sueli, aí eu entrei. Conta essa história direita aí. O que você está fazendo aí, rapaz? No deserto desse AP, rapaz. E agora? Eu vou falar? Eu não vou falar. Não, mas não é nada não. Não, tem alguma coisa que começou a me apertar. Aí, não, o que está acontecendo? Estou preocupado contigo, tem que falar. E me apertou, eu tive de falar. Mas quando eu falei, gente, o pastor Valdir riu muito, a irmã Sueli estava gargalhada, falou, eu não aguento isso. Conta de novo. Aí eu tinha que contar a história, que eles gostaram, rapaz. Pronto. Peguei, cheguei lá. Aí o pastor, me deixou a pé. Ué, tu já chegou? Eu falei, já. Mas o que houve? Eu falei, não, o pastor Valdir, rapaz, poxa, passou e me pegou. Tá bom, que benção, hein, rapaz? A graça de Deus é coisa maravilhosa. Não fiquei com raiva, não. Diácono eu gostava de ler muito ali o livrinho dos diáconos, né? Me baseava ali. O Senhor mandou visitar as ovelhas, mandou zelar da casa. Rapaz, zelar da casa do pastor. Ele me deixou a pé. Caramba. Tem que zelar. Deus mandou. Não, vou lá. Passou 1, 2 dias. Ô, pastor, opa! O que foi? Vim ver como é que está aí. Vim lavar o carro do senhor, está precisando. Rapaz! Pega a borracha lá atrás, lava o meu carro aqui, que está sujo, tal. A graça de Deus é coisa maravilhosa. Não tem desculpa para você odiar ninguém. Nem ficar com raiva do seu pastor. Não tem desculpa, porque você tem um consolador. Você tem que aprender a lidar com o seu líder. Você não tem, mas busca de Deus que Ele tem para dar humildade. Nós não temos que correr adiante do problema do filisteu, não. Nós temos que partir para cima. Você quer guerra? É guerra. Você quer que eu pare? Eu não paro. Porque com certeza, irmãos, com certeza, Deus está trabalhando entre nós, está falando conosco,
usando uns e outros, para provar outros, e você não está sabendo lidar com a situação, com o problema. Você tem que estar firme. Mas olha, aí você agora vou me espelhar, está me esperando o pastor Silvino, quero ser igual ele. Pode ser assim, porque o que habita em mim, habita no pastor Luiz, o que habita em nós, habitou em Estevão, habitou em Estevão, ele estava cheio, ele viu o céu aberto, sendo apedrejado. O Espírito Santo de Deus é excelente. O Espírito Santo de Deus não deixa a vaidade entrar, porque ele te orienta, ele fala contigo. O Espírito Santo, ele te dá humildade. O Espírito Santo faz você reconhecer que você depende dele. O pastor Luiz disse que está querendo voltar para a África. E eu creio que você sabia que o Senhor vai enviar missionários, que eu creio que vai fazer a obra e não vai ter mais oportunidade de voltar ao Brasil? Por lá mesmo ele vai ficar? A vida de um missionário é assim. Ele não tem nada a perder neste mundo, ele só tem a ganhar, que é fazendo o que Deus manda, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. E nós precisamos nos preparar, porque estar aqui é tão bom, né? A gente canta, a gente dá glória, aleluia, mas olha, a realidade não é só essa não, hein? A realidade é você aprender bastante aqui, se alimentar, porque quando chegar a sua hora, você tem que dizer, sim Senhor, estou pronto para te servir, e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.